E a Amanda vai apresentar o Arrest para a gente. Então, obrigado, Amanda. Então, boa tarde. Meu nome é Amanda, sou R3 de intensiva aqui do HC. E como o professor falou, a gente vai apresentar esse estudo que foi publicado em novembro de 2020 no Lancet. E ele foi um estudo bastante interessante, porque apesar de ser com N pequeno, ele é o primeiro estudo randomizado referente ao tema que ele aborda e que trouxe uma significância estatística na sobrevida dos doentes que participaram. Então, sabe-se que na América do Norte, cerca de uma grande parte das mortes ocorrem por parada, em vigência de parada cardíaca extra-hospitalar, e um número correspondente a 350 mil. A maioria dos pacientes que sobrevivem a esse evento são doentes que apresentam ritmo chocável, e sabe-se que, dentre os que sobrevivem, muitos deles apresentam mau prognóstico e, dentre esses casos refratários, que são aqueles que não respondem a choque, 3 choques. Então, sabe-se também que quanto maior o tempo de parada, maior é a mortalidade. Então, dos pacientes que apresentaram mais de 40 minutos de parada, a maioria acabaram evoluindo a óbito. E a maioria dos pacientes que apresentam a parada IFV refratários, como eu falei, são aqueles que não respondem a 3 ou mais choques. 75 a 80% apresentam doença arterial coronariana. E a presença dessa obstrução associada a uma pequena reperfusão no momento das manobras faz com que as manobras padrão do ACLS sejam inefetivas. Então, pensando nisso, a divisão cardiovascular da Universidade de Minnesota, junto com 3 centros de emergência, estudaram essa questão do uso de ECMO VA precoce na abordagem da parada. E, paralelo a eles, outros centros no mundo também estudam isso, mas até então não havia nenhuma evidência baseada em estudo randomizado. Estudos observacionais prévios, eles sugeriram uma diminuição da mortalidade com o uso da ECMO-VA precoce nos pacientes que apresentavam PCR extra-hospitalar, mas foi só com esse estudo, o ARREST, que a gente conseguiu, que houve presença de evidência baseada num estudo randomizado. Então, a pergunta do estudo foi: em pacientes que sofreram parada cardíaca fora do hospital, apresentando um ritmo chocável, a implementação da ressuscitação facilitada por ECMO precoce, em comparação com a ressuscitação ACLS padrão, melhora a sobrevida até alta hospitalar? Então, foi um estudo clínico, fase 2, de segurança e eficácia, randomizado, pragmático e aberto. Só para recordar, o estudo de fase 2, ele usa um pequeno N, e ele estuda eficácia e segurança a curto prazo, e só se parte para o estudo de fase 3 se tiverem resultados que sejam favoráveis. Então, foi um estudo unicêntrico, realizado na Universidade de Minnesota, e com mais 3 centros de emergência na proximidade, e teve um design híbrido, com uma análise bayesiana e de frequência, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então, um dos participantes do estudo, ele avaliava
se o paciente era ou não elegível a, a participar, e aí era randomizado. Então, a randomização era programada por computador e depois havia permutação em blocos de 2, 4 e 6. E as informações, elas eram, de certa forma, ocultadas. Então, o pesquisador, ele não tinha nenhuma interferência ali no centro de emergência para o tempo de parada ou para as condutas que seriam tomadas. Os médicos do centro de emergência não tinham conhecimento do trial e os médicos da UTI não tinham conhecimento de qual grupo esses pacientes haviam sido distribuídos, já que no grupo ACLS padrão também poderiam posteriormente ser submetidos a ECMO-VA. Então, a população do estudo foi composta por adultos ou com a idade presumida de 18 a 75 anos, que apresentavam ritmo chocável, que fosse refratário após esses 3 choques, que apresentasse uma morfologia adequada para a canulação e que o tempo de transferência do local até o centro de emergência até o local fosse inferior a 30 minutos. Como critérios de exclusão, eram diretivas antecipadas validadas para não realização de reanimação, o mecanismo em que houve a parada, isso incluía afogamento, trauma contuso ou penetrante, queimadura, gestação, câncer terminal, institucionalização, e aí aqui inclui casos de repouso ou prisão, indisponibilidade para a realização do procedimento ou sangramento. Então, a intervenção foi a ressuscitação facilitada por ECMO precoce, em que o paciente ele era deslocado imediatamente para o centro de cateterismo, o controle foi a terapia padrão com a CLS, em que o paciente permanecia na sala de emergência com tempo até, se não me engano, 90 minutos desde do evento. E ambos eram interrompidos se preenchesse 2 critérios de ETCO2 inferior a 10, PO2 inferior a 50, saturação inferior a 85% ou lactato superior a 18. O desfecho primário foi a sobrevivência até alta hospitalar, e o desfecho secundário foi mortalidade e funcionalidade na alta hospitalar em 3 meses e em 6 meses. Para isso, eles usavam a escala MRS, que ela seria inferior a 3, ela vai de 0, que é normal, até 6, que é a morte, e de performance cerebral inferior a 2, que ela vai de 1 a 5. Então, 1 é sem alteração e 5 também é a morte. Então, análise estatística, a hipótese nula, que seria a não diferença entre os 2 grupos, de sobrevida entre os 2 grupos, foi descartada e depois ela foi reavaliada. Após observar que havia uma maior sobrevida no grupo ECMO, aí ela foi reavaliada essa hipótese nula. O design foi híbrido, como eu falei mais acima, que seria a análise bayesiana e frequentista, em que foi utilizado monitorização sequencial e resposta adaptativa para que, através de programas de computador, para tentar diminuir os erros tipo 1 e tipo 2. Então, essa análise ela foi feita inicialmente, seria submetida a cada 30 pacientes e sendo reavaliada. Então, os primeiros 30 pacientes eles foram randomizados 1 para 1, visando um equilíbrio, mas depois a ideia seria que, com a probabilidade pós-teste, teria que
reavaliar essa maneira de randomizar. Então, se, por exemplo, o ECMO fosse 58% melhor, de melhor sobrevida, e a CLS 42%, a próxima randomização seria 58 para 42, ao invés de ser 1 para 1. Uma coisa que chamou atenção é que se a probabilidade pós-teste fosse superior a 0,986, o estudo deveria ser interrompido por segurança dos pacientes. Então, para obter um alfa de 0,05 e um poder de 90%, o cálculo do estudo foi que seria cerca de 150 pacientes, eles acabaram jogando para 174. Então, acabou que haviam 36 pacientes que eram elegíveis, 6 deles foram excluídos por não cumprirem o protocolo de reanimação, e 30 foram alocados entre os dois grupos 15 e 15, né? Então, 1 para 1. Aqui eu trouxe essa tabela com as características basais e chama a atenção que a idade média, ela correspondia à idade de 59 anos e 83% dos pacientes eram homens. Aqui o resultado do desfecho primário mostrou que 6 dentre 14 pacientes que foram submetidos a ECMO, ou seja, 43%, apresentaram uma melhor sobrevida em relação aos que foram submetidos ao ACLS padrão. Logo na primeira avaliação desse primeiro grupo de 30 pessoas, essa probabilidade pós-teste ela já atingiu o valor superior ao que era proposto como uma segurança de monitorização de 0,986, e por esse motivo o estudo teve que ser interrompido precocemente. Então, o que eles trazem é que isso mostra a real eficiência da intervenção. Aqui, os resultados do desfecho secundário, mostrando que a mortalidade acumulada, a sobrevida acumulada, ela era maior no grupo que havia sido submetido a ECMO precoce. Quanto ainda ao desfecho secundário, esses dois gráficos mostram que a maioria dos pacientes, eles saíam com uma escala de MAS alta, então, e de performance cerebral também, então mostrava que eles tinham dificuldades na alta, né, várias limitações, mas que ao longo do tempo isso ia se resolvendo, e dentre os que sobreviveram, a maioria conseguiram atingir níveis bons nessas escalas. O único sobrevivente do grupo ACLS, o grupo controle, ele acabou evoluindo a óbito em 3 meses, então não foi possível fazer a comparação entre esses dois grupos. Então, a impressão que eu tive desse estudo é que, apesar de ter sido um estudo bastante pequeno, unicêntrico, que eu imagino que seja muito difícil de ser reproduzido, não só pelo custo, mas também pela facilidade, né, a complexidade da técnica, ele é um estudo que ele trouxe um resultado bastante satisfatório, então que poderia abrir a cabeça assim para questões futuras. Isso. Oxigenador de 76. Bom, então, obrigado, Amanda. Bom, gente, então, comentários aí. O que
que vocês acharam da pergunta, número um, segundo do desenho, e terceiro, o que trazer disso para Beira-Leito, em especial para nós. Professor? Fala, Vitor. Pode falar, Eu Vitor. não tô sem áudio. Desculpa, professor, tá me ouvindo? Sim, sim, pode falar. Então, professor, assim, eu não sei até que pé, assim, isso seria 100% aplicável para, sei lá, nossa realidade, né? Porque acho que isso demanda uma estrutura grande, né? Mas são resultados que talvez ensaiam mudanças de paradigma aí, não sei. Né? É uma diferença meio absurda, né, de eficácia, pelo menos que aparece entre esses dois grupos, mas sendo um trabalho pequeno ainda. Não sei se isso talvez não seja mais uma coisa que se comprovada com estudos maiores, aumente sei lá, a importância de não só aprender sobre manuseio da ECMO, como também incentive aí talvez o sistema de saúde, né, colocar dinheiro nisso e, enfim, tornar isso uma prática padrão, assim, porque é um estudo fase 2, mas é um estudo com resultados fortes, né? Perfeito. O que mais, gente? A pergunta acho que todo mundo considera justa. Acho que saber se os doentes sobrevivem mais, que seja internação hospitalar, usando o mecanismo de reanimação com a ECMO, acho que é uma pergunta justa. Né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. E na metodologia? Qual foi a impressão que vocês tiveram? É só lembrar que os pacientes eles eram transportados, boa parte deles massageando. Fala, Cláudia. Professor, a gente não entendeu muito bem aquele cálculo de segurança, como que isso foi feito. Assim, em verdade, a coleta de dados e o pensamento inicial foi um pensamento bayesiano, né? Desculpa, frequentista. Mas a interpretação foi bayesiana. Então, assim, em verdade, quando você começa um estudo bayesiano, ele pode se basear em duas coisas. Um é o que você já tem de literatura, que é o que você tem de literatura. Só o microfone está aberto? Desculpa, deixa eu só baixar o volume aqui, ver se. Ah, acho que já. Se você pode ser baseado no que já tem de literatura, então, assim, olha, você pode ser, vamos dizer assim, mais otimista ou menos otimista em relação à sua intervenção baseado na literatura. Se você não tem uma literatura muito confundente, o que você pode fazer é basear a sua interpretação em cima do que dos seus primeiros resultados. Tá? Aí se torna quando eu estou falando de randomização adaptativa com o modelo bayesiano. O que é isso? Então, você tem um doente que você tem, vai lá, 6 pacientes. 3 foram para um grupo, 3 para o outro. Os 3 que foram para um grupo melhoraram bastante, 3 que foram para o outro grupo, para o grupo 2, pioraram. Então, aí, o que a randomização faz? Ela, do ponto de vista do otimismo bayesiano, dali para frente, ela tende a trazer os pacientes sempre para o grupo 1. E, ocasionalmente, ela põe no grupo 2. Essa é a tendência da interpretação da randomização bayesiana. Aqui o que foi feito, aliás, desculpa, só para a gente ter uma ideia do que é isso, de como isso pode ser analisado, só lembra que no JAMA a gente tem uma publicação falando de ECMO, da reinterpretação do estudo EOLIA
mas no sentido bayesiano, tá? Sendo apoiado nas meta-análises, inclusive a meta-análise que eles usaram para tornar a ECMO respiratório como otimista, com uso otimista, foi uma meta-análise brasileira do Fernando Zampieri. Isso é uma coisa legal de ver. Mas, enfim, aqui na situação que a gente está vendo, a randomização foi toda frequentista, né? Só a interpretação dos dados foi bayesiana. Então, o que quer dizer? Se você tem um doente num grupo que morreu, outro doente no outro grupo que morreu, cada grupo tem um denominador de 15. O peso que tem o doente que sobreviveu num grupo sobre o outro, se o seu otimismo é grande, nesse grupo que eu estou falando, que é o grupo ECMO, o peso vai ser maior. Então, toda a probabilidade de segurança, desculpa, de eficácia é baseada nisso. Segurança já é um pouco mais difícil, né? Porque segurança, em tese, deveria jogar contra. Mas com eficácia e segurança, e isso conta a favor no sentido da eficácia. Quer dizer, tudo que caiu para ECMO foi potencializado. Então, por mais que a gente tenha essa diferença relativamente robusta, a gente não dá para falar nada de robusto com 15 de M. Né? Eu acho que o raciocínio que eu estou fazendo eu já estou nesse sentido. Mas tudo que cai nos 15 pacientes que for positivo, só que no grupo ECMO, ele vai ter um fator de amplificação maior que no outro grupo, não vai ler mais. Essa é a estatística bayesiana, grosso modo. Tá bom? E basicamente foi isso que eles fizeram. Então, assim, eu não fiz no Q quadrado ver se ia dar alguma diferença. Eles usaram Q quadrado, eles usaram um teste que corrige, que eu esqueci o nome dele. Eu tenho um epônimo também. Mas, assim, foi isso que foi feito, tá, Cláudia? Quer dizer, só resumidamente, tudo que caiu no grupo ECMO foi positivo, tinha um fator de amplificação em relação ao outro grupo. Mas e o valor 0,986? Por que esse valor? Eu não sei exatamente, mas eu acho que eu acho que ele serviu como fator de correção. 0,90 era. Porque ele Eles só eles aparece deram um nome assim. bonito para isso. Eles deram um nome bonito para isso. Deixa eu só falar. Mas é um fator de correção no sentido positivo da questão. Assim, o teste que eu tinha esquecido o nome, depois me chama Barnard. O teste chama Barnard. Então é um Q quadrado, só que que você pode corrigir para as coisas que você acha que são confundidoras, né, com análise multivariável. Isso aqui é o resultado, né, que eles colocaram o primeiro 0,9. Não, fala primeiro na estatística. Tá aqui, ó. Esse 0,9 assim, a impressão que dá que a probabilidade, quando você coloca de um grupo em relação ao outro, de doentes pareados, do doente sobreviver. Então, é bastante alto isso. Né? E, na verdade, eles tiraram isso provavelmente do resto da literatura. Olha, se vocês forem procurar sobre descrições, deixa eu só explicar por que eu estou pensando dessa forma aqui. Se você procurar o que a gente tem de descrições de CPR na literatura, é bastante grande. Com grupos de comparadores menos injustos, vamos dizer assim, comparador justo sem randomização é difícil a gente falar. Né? Mesmo na randomização, às vezes fica na dúvida. A gente tem os franceses, por exemplo, que foi com o score de propensão. Os estudos são neutros. Isso que é interessante. Então, isso aqui foi tirado na grande maior parte de cortes, tá? sem nenhum equilíbrio, nenhum ajuste dos dois grupos. Tá? Por isso que ficou, acho que, tão grande assim, o otimismo no sentido bayesiano. Olha, mas uma coisa eu vou falar para vocês, do ponto de vista meta-analítico, os resultados deles, não precisa nem ser meta-analítico, vamos pegar, não sei se vocês lembram, os dois grandes estudos que a gente tem de reanimação,
animação pré-hospitalar são estudos Paramédicos 1 e Paramédicos 2. No Paramédicos 1, basicamente testou o LUPAS, né, o massageador automático, e o Paramédicos 2 testou adrenalina não adrenalina. E, bom, os dois estudos são neutros, mas a mortalidade média, tá, dos dois grupos é de 6%, exatamente o que a gente teve aqui. Né? Então, assim, acho que foi um negócio que é representativo, só que um foi no Reino Unido e outro nos Estados Unidos. Então, acho que a grande diferença é essa ali. E a sobrevida média dos doentes que são feitos, que se colocam em CPR, adultos em CPR, podem em torno dos seus 35% a 45%. Também está na média. Então, eu acho que, assim, apesar de ser um estudo de segurança eficaz, é um estudo que talvez reproduza aí a média. Gente, mas isso não é o principal achado, não. O principal achado é que o negócio foi factível, né? E aparentemente sem grandes intercorrências para os pacientes. Eu acho que esse é o principal achado, não se é positivo ou negativo com sobrevida. Chamou atenção a questão dos desfechos secundários, que apesar de terem sido desfechos secundários, é muito importante, né? Como o paciente conseguiu recuperar a longo prazo, os que foram submetidos a ECMO. Isso, mas desculpa falar a mesma coisa, né? Mas depois eu vou mostrar para vocês uma meta-análise que, assim, ela é brasileira, mas é feita pela Conitec. E os estudantes que ficam no CPC-1, no CPC-2, quer dizer, que tem a sua vida autônoma ainda, assim, ela é em torno de 5 a 6 vezes maior no grupo que fica em ECMO. Isso em 6 meses, desculpa, não deixei claro isso em 6 meses. Ou pelo menos 6 meses. 6 meses é maior que 6 meses. É o último resultado reportado das casuísticas. Mas, mais uma vez, são poucos. Assim. Só que agora tem uma coisa interessante, gente, que não existe assim. Olha, por exemplo, o que a gente viu aqui foram doentes que foram levados para a Universidade de Minnesota e lá no laboratório de cateterismo foram colocados em ECMO. Tá? Perfeito. Então, assim, dá a entender que todos, ou quase todos, parados, foram levados, sendo massageados pelo laboratório de cateterismo e colocados. Mas quando eu falei para vocês dos franceses, do SAMU de Paris, o SAMU de Paris vai na rua, põe o doente em ECMO na rua e leva para o hospital. Para eles, o score de propensão foi neutro. Veja fazendo tão precoce. Não só colocar mais uma variável aí para a gente pensar. Tinha mais uma coisa assim. E aqui eles esperavam o terceiro choque. Isso não obrigatoriamente é feito em todas as casuísticas. Tem gente que dá um choque, tem gente que dá 2 choques. Tem gente que não respeita muito esse ritmo chocado. Né? Tem muita história do que está acontecendo. Tá? A gente está falando aqui de FVTV. Né? Então, acho que é uma coisa interessante, importante. O primeiro autor de estudo, esse Demetrios Yiannopoulos, é um dos grandes nomes aí do CPR. São poucos os centros que fazem isso de uma forma assim, rotineira, no mundo, pelo menos, que publicam isso. Né? O centro do Yiannopoulos é o pessoal do Alfred, lá na Austrália. Bom, SAMU de Paris, que eles vão buscar o doente na rua, né? Esse eu acho que vai buscar na rua, acho que é o único que faz esse CPR na rua. Bom, enfim, aqui no Brasil acho que ninguém faz ainda. Agora a pergunta é, isso é viável para nós? O que vocês pensam disso, né, gente? Desculpa, deixa eu mudar a pergunta, que a pergunta não tem como ser tão específica, ela vai ser superficial. Mas tentando ser o mais específico possível. Ela é viável para nós na atualidade, com o que a gente tem de conhecimento, com a nossa economia? O que vocês pensam? Tipo, dá pra... Professor, eu acho que não é.
Isso a gente precisa tomar um certo cuidado mesmo. Eu concordo plenamente com você, Cláudio. Acho que isso não é coisa para a gente sair fazendo a torta direita aí, não. Tem que sentar, pensar, rever todo o resto da literatura que tem. Acho que assim, até você falar, olha, um ou outro doente, em situações muito especiais, até você pode até considerar, mas na média das reanimações, doença com infarto, FDTV, a gente tem uma doença aqui que é uma doença especial, que é a doença de Chagas, né, também, que quer queira ou quer não, ia mudar um pouco as características de base aqui, aqui do Oeste, mas acho que a gente tem que caminhar um pouco para pensar nisso para a nossa rotina. Né? ECMO já é um negócio extremamente duvidoso para nós brasileiros. Né? ECMO VA, só lembrar que ECMO venosa a gente tem pelo menos 4 estudos, pelo menos não, tem 4 estudos randomizados. ECMO VA não temos estudos randomizados. E agora vem o primeiro que já aparece na CPR. CPR é reanimação extracorpórea, tá, gente? Eu estou falando. Então, acho que tem algumas características aí importantes para a gente pensar. Então, assim, resumindo, acho que o Arrest é um estudo interessante que traz um sinal para a gente começar a pensar nisso. Né? Não dá para a gente sair fazendo isso, a gente não tem dinheiro para fazer isso. A mortalidade é extremamente alta para todos, para a média dos doentes. Um ou outro doente, considerando de forma extremamente especial, acho que hoje eu acho que tem que pensar dessa forma. Quem sabe a gente melhorando do ponto de vista econômico, melhorando do ponto de vista de cuidado com os pacientes nas nossas UTIs, a gente não consegue fazer isso de uma forma um pouco melhor. Né? E assim, acho que o desenho bayesiano, seja de interpretação, seja de randomização, acho que é uma coisa que ela veio para ficar. Né? Então precisa tomar um pouco de cuidado aí no otimismo. Mas eu acho que veio para ficar aí para nós. Né? Humanas tem um comentário. Eu acho que logo, logo, do jeito que as coisas estão indo, pelo menos no mundo desenvolvido, a gente vai ter um estudo maior, chegando na fase 3 aí, né? E se ele realmente for reprodutivo e tal, é uma coisa que. Aí vem a análise da custo-efetividade, né? Antes de a gente pôr isso para ser feito no nosso país. Pessoal, posso só tirar uma dúvida aqui? Eu estava pensando, não tem nada falando desse tipo de estratégia, por exemplo, se a gente pensa numa parada em AESP com uma causa reversível, um paciente que parou por TEP, e aí, de repente, botar em ECMO para garantir a perfusão cerebral enquanto você tenta resolver o TEP. Isso a gente não tem, né? Não, Esse tipo não. de paciente. Só corte. Corte a gente tem algumas de um doente. Ó, é que assim, quando você vai falar de choque cardiogênico e suporte VA, quando você fala em CPR, o conceito de CPR não é por o dente só, o dente parado em suporte extracorpóreo. É o dente periparado, aquele dente que você reanimou, saiu chocadaço, em tese CPR se expande para esse tipo de paciente também. Então, por que eu estou falando isso? Quando você vai ler, olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que era em torno de 15 a 17 cortes grandes já com pacientes com embolia de pulmão e choque refratário. Desses doentes, uma batelada deles pararam. Então, assim, a gente tem bastante falando de embolia de pulmão exclusiva, tá bom? E fora que nas outras características de CPR, sempre tem um ou outro paciente com embolia de pulmão. Então, eles foram contemplados aí, pelo menos no ponto de vista retrospectivo, tá? Claudinha, no estudo, os autores falam que a opção apenas pelo ritmo chocado foi justamente pelo melhor prognóstico que esses pacientes apresentam. E aí, por isso que eles acabaram excluindo os demais. É bem justo pensar assim. Bom, gente, é isso aí. Então,
Acho que Ekman está numa fase que as evidências para respiratórias são, assim, estou falando em adultos, tá? Não de neonatos. Neonatos, acho que os países que têm condições de fazer, acho que hoje a gente tem suporte para usar nos neonatos de uma forma adequada. Tá? Nos doentes adultos, para suporte respiratório, a gente tem uma evidência, não vou dizer forte, mas que fala a favor para doentes selecionados, não para todo mundo, de jeito nenhum. VA é uma dúvida do campo, né? Mas VA, às vezes, para a recuperação fisiológica do doente, é o melhor sistema que a gente tem, mas não é para sair usando para todo mundo. Né? E CPR, que é o que a gente está, pelo menos parcialmente, vendo aqui, aparentemente, toda a literatura aponta num benefício, né? Mas, mais uma vez, para doentes selecionados. Eu acho que hoje não dá para a gente sair fazendo isso para todo mundo, não. Então, tomar um certo cuidado aí para o nosso dia a dia. Bom, alguém tem mais alguma colocação, gente? Então, muito obrigado, Amanda. Obrigado, gente. Bom almoço para vocês. A gente volta a se ver na segunda. Se ver ou se falar na segunda, tá bom? Então, tchau, tchau para vocês.